Sem paz, graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Após, após o historiador, no capítulo 13 de Atos, deixar registrado que a igreja de Antioquia, através de Barnabé, reconheceu Saulo como apóstolo, como ministro do Senhor, e após ter sido chamado por Barnabé, Saulo foi para Antioquia, lembrando que ele saiu fugido de Jerusalém, que queriam matar Saulo em Jerusalém. Então, os irmãos de Jerusalém se organizaram e embarcaram, deram um jeito de mandar Saulo para Tarso, para a terra natal dele, onde ele ficou. Barnabé foi para Antioquia, a igreja de Jerusalém ficou sabendo do surgimento, do crescimento da fé em Cristo Jesus, mandou Barnabé lá para organizar. Vendo a dimensão do que estava acontecendo, Barnabé foi à procura de Saulo e trouxe Saulo para Antioquia. E essa igreja, onde estavam reunidos lá profetas e mestres, aqui chamados profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio e o próprio Saulo, essa igreja, também dirigida pelo Espírito Santo, preparou aqui uma expedição missionária. Então aqui começa a narrar, né, as viagens do apóstolo Paulo. Mas nós, ao chegarmos, acompanharmos a trajetória de Saulo, a sua conversão, o seu retorno a Jerusalém e o seu envio para Antioquia, de Antioquia para as viagens missionárias, nós demos um pulo aqui e não falamos do que estava acontecendo na igreja de Jerusalém. Pelo que a palavra de Deus declara, no versículo 31 do capítulo 9, quando Barnabé leva Saulo para, quando a igreja encaminha Saulo para Tarso, foi para Cesareia, que era marítima, e de lá foi para Tarso. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ou seja, tirando Saulo da cidade, aplacou um pouco a ira, o descontentamento dos judeus mais raivosos, porque agora Saulo era considerado um traidor do Sinédrio, né? Ele estava sendo perseguido e queriam matá-lo. Ele não cometeu nenhum crime, né? Ele não cometeu nenhuma afronta à lei ou à fé judaica. Não cometeu nada que fosse digno de morte. Mas nós sempre precisamos lembrar que a situação de Jerusalém era uma situação bastante conturbada, os ânimos bastante acirrados. E a igreja de Jerusalém, enquanto Antioquia já está enviando missionários, já está organizada, estruturada, a igreja de Jerusalém está discutindo, está debatendo. Principalmente porque um grande número de pessoas, de judeus, continuavam sendo acrescentados à igreja de Cristo, e criou-se um partido na igreja agora. A igreja de Jerusalém, no começo, ela era formada por judeus da Judéia e judeus de cultura grega, judeus helenistas, como eram chamados, judeus da dispersão, de outras, nascidos em outras nações, em outros povos, de todo o Império Romano. Com o assassinato de Estevão, essa parte helênica, de cultura, de formação da igreja foi dispersa. Eles foram expulsos de Jerusalém, eles foram embora. Então a igreja perdeu uma parte da sua base intelectual, da nova liderança que estava sendo formada ali pelo Espírito Santo. Eles foram embora de Jerusalém e fizeram o que Jesus mandou. Conforme foram embora, saíram pregando o evangelho para os judeus e também para os gentios, para os judeus e também para os gentios. E a igreja de Jerusalém estava aqui debatendo, estava aqui discutindo se podia ou não aceitar os gentios na comunhão, se tinham que ser circuncidados ou não. E começa a se formar uma nova liderança. Uma liderança um tanto quanto mais legalista, muito mais preocupada com a questão da identidade judaica do que
com a identidade cristã, né? O significado do judeu que crê em Cristo como o Messias, e como isso deve influenciar e como isso deve nortear a sua vida ou as suas ações. Mas em tempos extremos, em tempos de radicalidade, as pessoas acabam tomando posições radicais. Muito provavelmente a preocupação da liderança que se forma, o jovem Tiago tá despontando aqui como uma liderança, muito provavelmente a preocupação deles era o testemunho direto aos judeus. Então eles se preocupavam muito em se apresentar como judeus que guardavam a lei, né? Judeus que procuravam manter a tradição dos seus ancestrais. Esse é o mote. Esse é o mote. E quando nós viramos a página, aqui no capítulo 9, 32, diz assim: aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Olha que coisa triste. Olha que coisa triste. Olha que coisa assim desconfortável para o cristão. Antioquia, uma igreja que se organizou depois, é óbvio, depois de Jerusalém, já tinha condições, já tinha estrutura, já tinha uma disposição de enviar missionários, comissionados por Cristo e pela igreja, uma parceria da igreja com o Espírito Santo, do Espírito Santo com a igreja. Porque quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos deixa bastante claro. A igreja de Cristo deve depender sempre do Espírito Santo. O sucesso, o triunfo, a trajetória, o crescimento, a expansão deveu-se principalmente à atuação do Espírito Santo na vida de homens e mulheres totalmente dispostos a se entregarem a Cristo Jesus. E teve um grande resultado. Mas em termos de organização eclesiástica, Antioquia está à frente de Jerusalém. Nós vemos aqui Pedro, o apóstolo, viajando por toda parte. E ele chega numa cidade numa cidade chamada Jope, e aqui começa o registro das ações do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro, até o momento que se chega ao esclarecimento do porquê nós vemos o escritor sagrado aqui, o escritor sacro, dizendo que Pedro viajava por toda parte. Pedro, homem de Deus, temente a Deus, Pedro, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, comprometido com a missão que havia sido dada a ele pelo próprio Senhor, não estava aparentemente muito confortável com a situação da igreja em Jerusalém. O coração dele clamava por almas, por vida, por viver o Evangelho, por expressar essa fé, essa comunhão e ver os resultados dessa fé, dessa comunhão com o Espírito Santo na vida das outras pessoas, como foi no início em Jerusalém. Lembramos que Jerusalém começa na plenitude da graça, da unção, do poder do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém é revestida com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, e ela cria um impacto extraordinário naquela cidade. E ela não para de crescer, mas agora começam as questões voltadas para a administração e a identidade do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Quem de fato é o povo de Deus? Somos nós os judeus, somente nós podemos ser o povo de Deus. O gentil não pode. O gentil, se quiser fazer parte do povo de Deus, ele tem que se converter ao judaísmo para depois ser reconhecido como pertencente a Cristo. A partir daí, ele pode fazer parte do povo de Deus. O debate era mais ou menos nesse sentido. E isso era algo levado muito a sério naqueles dias. E Pedro, ao que nós podemos entender aqui pelo texto, ele está cansado desse debate. Porque não está levando a lugar nenhum. A igreja está paralisada. A igreja de Jerusalém está aprisionada em Jerusalém. A igreja de Jerusalém
muito embora desfrutando ali de alguma paz, de alguma tranquilidade, de um momento de tranquilidade, de paz, ela está aprisionada. Por quem? Por si mesma. Por si mesma. Pela dificuldade, pela demora em tomar uma posição no que diz respeito à comunhão com os gentios. Não queriam causar um escândalo, não queriam causar rupturas, porque era vergonhoso, era humilhante, era pecaminoso, um discurso cínico, um discurso pretensioso, porque na prática Jerusalém era uma cidade mista. Jerusalém é a capital da fé, do judaísmo, mas naquele momento, debaixo do poder do Império Romano, Jerusalém borbulhava seitas, heresias e pessoas de outras culturas, pessoas de outras atividades, vivendo e convivendo. A elite religiosa não era muito preocupada com todos esses detalhes. A elite religiosa era preocupada com o lucro, a administração do templo, a administração do comércio e uma série de outras coisas. E muitos dos líderes religiosos, uma parte do próprio Sinédrio lá, já haviam adotado há muito tempo a cultura helênica, mas as formalidades do judaísmo ainda habitavam neles. Então havia um, um debate de como alcançar o coração, a alma do povo judeu. E a igreja de Jerusalém estava pendendo para a perspectiva de que a melhor maneira para ganhar a alma, o coração dos judeus era uma dedicação mais intensa a, aos cuidados com as tradições religiosas dos judeus e não aceitar a comunhão dos gentios, criar obstáculos. A comunhão aqui é comunhão de mesa mesmo, né? De sentar-se à mesma mesa, de entrar na casa, de receber em sua casa, aceitar-se ser convidado para a casa do outro, esse tipo de coisa, né? Eles não queriam, não, porque o não judeu era um filho do diabo, era um pecador, era tudo, né? Menos santo. Em Cristo Jesus, os apóstolos tinham consciência de que isso se rompia, se romperia. A igreja tem o objetivo de ir além, porque Jesus sempre acolheu os gentios. E agora Pedro está fora de Jerusalém, visitando os irmãos, movido pelo Espírito Santo, porque não tem como você interpretar o livro de Atos dos Apóstolos sem admitir que quem está conduzindo, quem está coordenando as ações aqui dos homens, da igreja, é o Espírito Santo. As dificuldades, como sempre, são os homens que criam. Mas a ação, a motivação para fazer, para cumprir, para obedecer à ordem de Cristo Jesus é o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, um homem extraordinário, um homem de fé, está sendo conduzido nesse sentido. Ele chega em Lida, nessa cidade aí havia um Enéas, né, doente, paralisado, 8 anos acamado, e Pedro realiza um milagre, ou o Espírito Santo realiza um milagre através de Pedro. Nós temos debates inúteis também através da história, e a perspectiva com que a pessoa apresenta o feito, o milagre, diz muito em relação ao que a pessoa crê, né? Essa suposta capacidade de operar milagres, sinais, prodígios, é decorrente da presença e da atuação soberana do Espírito Santo através de homens e mulheres que creem. Uma ação decorrente da fé. Há uma comunhão. Tudo que diz respeito à ação do Espírito Santo e aos resultados ou às consequências dessa ação, dessa atuação, necessitam de uma comunhão.
tá? O coração do apóstolo, a mente do apóstolo, a vida do apóstolo está voltada para a vontade de Cristo Jesus. Quer ele ser instrumento útil nas mãos do Todo-Poderoso Deus. E o Espírito Santo está agindo para que isso se realize e se concretize. Eu entendo que o milagre é operado pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. Operadores de milagres com poder para fazer o que bem entende, isso é, pelo menos na fé cristã, isso pode ser questionável, isso pode ser bastante questionável, porque o ser humano tem muitos poderes e muitas habilidades psíquicas, emocionais, até mesmo espirituais. A operação de milagres, como a Bíblia declara, é uma prerrogativa divina, como sempre foi. Mas aqui, o instrumento de Deus, cheio do Espírito Santo, todos estavam. A igreja começa cheia do Espírito Santo. Agora, cheio do Espírito Santo e em obediência à vontade de Deus, está Pedro. E o Espírito Santo está aqui operando milagre através de Pedro. A igreja de Jerusalém está lá discutindo. É uma igreja que ora, que jejua, é uma igreja que prega, é uma igreja que cuida das viúvas, cuida dos órfãos. É uma igreja muito ativa, mas é uma igreja que está fechada em si, preocupada com a sua identidade. E Pedro está caminhando, se movendo, ou sendo movido pelo Espírito Santo. Então você vê milagre aqui. Você vê o reconhecimento de Deus de que a ação, o comportamento de Pedro é coerente com a disposição, com a vontade do Espírito Santo. E esse milagre aqui chamou a atenção, como todo milagre chama a atenção. Todo milagre chama a atenção. Por quê? Porque é algo extraordinário, é algo incomum. Nós gostamos de falar, todo dia é um milagre. Não, não é. A vida é um milagre. A vida é um milagre, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas dizer que todo dia milagres acontecem, não, não acontece. Porque eles dependem do agir soberano do Espírito Santo, em obediência, em submissão à vontade soberana de Deus. E nós precisamos estar em comunhão para experimentarmos na nossa vida milagres. Milagres. Tá? Eu creio em milagres. Eu tenho dúvidas quanto a, a, a dizer se nós devemos esperar o milagre. Acreditar no milagre, confiar em Deus que pode fazer um milagre. Agora, ficar parado esperando um milagre acontecer, eu considero difícil. Porque todo mundo passa por situações difíceis na vida, problemas de saúde. No caso aqui, não tinha o que fazer. Não havia recursos, não havia meios. Ou seria um milagre, a pessoa morreria acamada. Hoje, tem um lado triste da declaração da fé em milagres. Tem um lado triste. Tem um lado, assim, meio que sombrio na mente e na psicologia dos cristãos, de um modo geral. Porque nós cremos em milagres, Deus é fiel, e a pessoa que está doente, a pessoa que não foi curada, ela é tratada como se ela fosse, assim, um, um objeto de uma provável futura graça de Deus. Não é vista e nem sempre é respeitada como um indivíduo pleno, como um indivíduo agraciado por Deus, como um indivíduo no qual habita o Espírito de Deus, como uma pessoa que pode, tendo ou não limitações, expressar essa verdade de Deus. A igreja cristã construiu uma série de preconceitos também, através da história, por dizer que crê em milagre. Ah, mas o paralítico, ele é paralítico, então ele não pode. Ele pode até dizer que acredita, mas pouca gente vai ouvir um pastor cadeirante, um padre cadeirante. Pouca gente. Pouca gente se sente confortável. Porque tem uma construção de preconceito. Ou você é o cheio do Espírito Santo que ressuscita morto, que faz o paralítico andar, que cura o cego, ou você é uma subcategoria.
Alguém que depende de algo mais para ser o que pode ser, ou o que deveria ser. Se a pessoa sofreu um acidente, está paralisada, ou perdeu a visão, perdeu a audição, ou tem dificuldade com a fala, ou tem uma série de outros problemas, a fé cristã, de um modo geral, ela criou uma expectação negativa. Ou aquela pessoa é objeto de um milagre, ou será que não tem algo errado? Então, o cristão também, ele desaprendeu. Ele desaprendeu o propósito da atuação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do homem, na vida da mulher, na vida da igreja de um modo geral. Ele desaprendeu. Adotaram uma expectativa. Tem que ter milagre. Não, não tem, porque é o agir soberano de Deus. Nós podemos impor a Deus um milagre? Nós podemos impor? Tem gente que diz que pode, tem gente que diz que tem um controle, mas é mentira. Passa mal, se interna. Passa mal, se interna, fica lá no hospital, toma os remedinhos, se cuida. Por quê? Porque o milagre é prerrogativa de Deus. Ele ocorre no momento de Deus, de acordo com o propósito de Deus, em resposta a um plano estabelecido pelo próprio Todo-Poderoso Deus. Nós podemos fazer parte disso, não só podemos, como também devemos. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos permitir uma consciência de fé que nos leve a manter uma comunhão com Deus, com o Senhor e com os irmãos, de forma a não depender do milagre. Você fala, como não depender? Não é não depender. Porque se não houver milagres, meu filho, tem milhões de pessoas no mundo enfrentando situações muito mais terríveis que as nossas, não estão vendo milagre nenhum, mas não abandonam a sua fé, o seu Deus, acreditam no futuro, acreditam que Deus é fiel e vivem, apesar de todas as limitações, em obediência a esse Deus. Então é mais coerente com os ensinamentos da palavra de Deus vivermos em obediência, em comunhão com o Pai, com ou sem milagre, reconhecendo que o perfeito milagre foi o realizado por Cristo Jesus, a salvação das nossas almas. Milagre, porque era impossível. O que era impossível para os homens, Deus realizou em Cristo Jesus. O que era impossível para os homens, vencer o poder do pecado e da morte. E ainda é. Essa vitória só é possível pela fé em Cristo Jesus. Eu, com essas palavras, não quero desanimar ninguém no que diz respeito a crer em Deus. Eu só acho que a gente deve ter uma mente coerente. Uma mente estruturada pela fé, mas sem que essa fé se torne algo doentio, como tem se tornado na vida de muitas pessoas. Querendo Deus operar o milagre vai bater na sua porta. O sujeito, o Enéas, estava paralisado há 8 anos, lá acamado. Ele estava lá na cidade de Lida. Não levaram ele em campanhas ao redor do mundo. Não levaram ele à procura de milagreiros, de curandeiros. Talvez o tenham feito naquela região ali onde ele vivia. Mas esse homem estava vivendo a vida que era possível a ele. O milagre bateu na porta da casa dele. O apóstolo Pedro chegou até ele, movido pelo Espírito Santo. Porque era a vontade de Deus e o propósito de Deus que aquela vida fosse alcançada pelo milagre. Não significa que as outras vidas que não foram alcançadas pelo milagre estavam fora do plano de Deus ou do propósito de Deus. E Pedro, ao orar para aquele homem, uma oração assim, Enéas, Jesus, o Cristo, cura a ti. Levanta,
e arruma a sua cama. Você se organiza, pode ficar em pé. Jesus te cura. As pessoas, quando viram isso, ficaram impressionadas e houve um despertar da fé, um voltar-se para Deus e uma entrega a Cristo Jesus, um reconhecimento de que o Jesus proclamado é o Cristo de Deus, que Jesus é o Cristo de fato, é o Messias prometido. Numa cidade vizinha, agora é Jope, numa cidade vizinha morreu uma viúva. Havia morrido uma senhorinha chamada Dorcas. Diz aqui os comentaristas que a tradição dos judeus, os costumes dos judeus em Jerusalém, por ser uma cidade santa, voltada para o templo, pelo menos em relação aos judeus, então a pessoa morreu, tinha que ser enterrada no mesmo dia. Né? Fora de Jerusalém, eles tinham uma preparação também. Fora de Jerusalém, poderia-se aguardar por até 3 dias. Então morreu essa mulher aqui, chamada Dorcas, ou Tabita. Ela era uma viúva, era uma mulher muito voltada aqui às boas obras, ajudava os pobres, cuidava das viúvas, né, dos desamparados, era uma pessoa muito boa. Era o amor de Deus em ação. Não era uma pregadora, não era uma evangelista, não era uma profetisa, não era uma operadora de milagres. Era uma pessoa que usava dos seus recursos pessoais e materiais para abençoar outras vidas. Né? Não era o amor teórico, era o amor em ação, né? Se transformava em palavras. Sabendo que Pedro estava na cidade vizinha, eles foram buscá-la. Essa mulher foi deixada na casa, na parte na parte sobradada. Esse era o costume, né? O morto era deixado e ficou alguns dias lá, né? Estavam aqui já esperando o milagre. Estavam aguardando o milagre. Causou uma profunda tristeza e comoção na igreja, no povo de Deus, a morte daquela senhora. Algo que causou um abatimento muito grande, porque era uma pessoa muito generosa. Aqui nós vemos o outro aspecto da expectativa e da busca. Aí foram para a cidade vizinha buscar o apóstolo Pedro. Mandaram, diz o texto, como Lida ficava próximo a Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, enviaram 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. E Pedro acompanhou aqueles homens. Ao chegar na casa, né, no aposento em que ela estava, as viúvas estavam lá chorando, né? O povo estava triste, até mostraram para os apóstolos, mostraram para o Pedro. Eu não sei quem estava com o apóstolo Pedro. Dá a impressão até de que ele estivesse sozinho, muito embora essa não fosse a prática comum. Né? Dá-se a impressão de que ele estava sozinho, ele foi movido por Deus a deixar Jerusalém e a sair, abandonar o debate político, ideológico e ir para a rua e cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. E agora nós temos uma mulher boa que morre e a igreja manda buscar o apóstolo Pedro num ato de fé, praticamente dizendo assim: você é apóstolo de Cristo. Você viveu com o Senhor. Você caminhou com Ele. Você ouviu diretamente as palavras dele. Você viu tudo o que ele realizou. Você foi treinado para fazer o mesmo. Você foi capacitado para expressar essa graça e esse amor. E agora nós precisamos de você. E Pedro vai. E Pedro vai. E Pedro vai, quando Pedro chega, não é o homem Pedro que está ali somente. Há mais alguém. A pessoa do Espírito Santo.
invisível, intangível, cuja presença envolve toda a terra, mas está ali porque Pedro e aquela igreja também vivem em comunhão com o mesmo Senhor. E essa mulher é ressuscitada. Tem vários casos de ressurreição de mortos na Bíblia. Testemunho de que em Cristo Jesus a morte não tem poder sobre nós. Nós vencemos a morte. É claro que essa mulher depois morreu. Então, a ressurreição do morto aqui, nesse caso, não é a ressurreição prometida por Cristo Jesus, a ressurreição eterna, o livrar do poder e do domínio da morte por toda a eternidade, mas é um testemunho de que Deus é poderoso e fiel para cumprir o que prometeu. Diz o texto aqui, a seguir, ele disse aqui, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. A seguir ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então chamaram os santos, principalmente as viúvas, e apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido de toda a cidade. E o número daqueles que passaram a acreditar em Cristo também foi aumentado. Aí Pedro ficou estabelecido um período em Jope, na casa de um homem chamado Simão, que era curtidor, que tinha um curtume, trabalhava com couro. Só o fato de Pedro ficar hospedado na casa desse homem nos mostra que Pedro estava compreendendo cada vez mais a proposta do Evangelho de Cristo Jesus. Porque para o judeu, quem trabalha, para pastores de rebanhos também, e quem trabalha com couro, assim, as pessoas eram cerimonialmente imundas, impuras, né, para participar de algumas atividades religiosas no que diz respeito ao templo, havia todo um cerimonial de purificação. E Pedro não está nem aí com isso. Pedro se hospedou na casa desse homem e ficou lá muitos dias, muitos dias. Isso mostra que o apóstolo Pedro está vivendo em obediência à vontade de Deus e de Cristo Jesus, apesar das dificuldades que a igreja enfrenta. E agora na cidade vizinha, Cesareia, passa a ocorrer algo que vai nos mostrar o que está acontecendo em Jerusalém, momento em que um homem chamado Cornélio, que era um centurião do exército romano, era um homem temente a Deus, ele e a família dele eram homens tementes a Deus. O que nós precisamos saber em relação aos romanos e aos cultos romanos, o culto ao imperador, ou ao politeísmo daquela época, aquelas divindades para tudo quanto é lado, é que isso nem sempre estava trazendo satisfação às pessoas. Se você prestar atenção, hoje uma questão aí de discurso aí, onde nós temos que respeitar, e eu respeito. Agora, o respeito não me obriga a concordar. Eu não sou obrigado a concordar com uma perspectiva politeísta de religiosidade ou de espiritualidade. Eu não sou obrigado a concordar, mas eu respeito, porque eu sempre respeitei. Não é questão de legislação. Eu sempre respeitei. É uma manifestação da espiritualidade humana, ainda que eu entenda como equivocada, eu respeito a expectativa do indivíduo de buscar uma comunhão com o eterno Deus, com o Todo-Poderoso, por caminhos, penso eu, equivocados. Mas eu não posso desprezar o fato de que aquela pessoa, de que aquele indivíduo, de que aquele grupo, de que aquela sociedade tem em sua alma um anseio por Deus. Tem em sua mente uma convicção de que existe um Deus criador, um Todo-Poderoso, que é capaz de intervir
ou que deseja intervir na nossa realidade e mudá-la para melhor. Isso eu não posso questionar. Eu respeito. Então eu sempre respeitei, não é questão de legislação. Eu não concordo. E por respeitar e não concordar, eu não participo dessas práticas. Porque seria uma afronta a quem participa. E seria um comportamento muito cínico da minha parte. Né? Então eu mantenho distância de certas práticas, por respeito. Por respeito. Por uma questão de consciência, eu não vou participar. E também para não ofender. Né? Mas naquele período, como hoje, o politeísmo que havia no Império, até o imperador queria ser Deus, o Estado era Deus, né? O Império Romano era um Deus, o Império. Né? Como hoje, não mudou nada. O Estado ou os Estados, né? Eles tendem a querer ocupar uma posição no nosso coração, na nossa mente, que diz respeito único e exclusivamente a Deus. No mundo todo, não é porque estamos no Brasil aqui. Todos os estados organizados no mundo tem hinos, né? E aí de você se. Hoje até que é flexibilizado, aí tem até gente que não sabe cantar que canta um hino, mas eu me lembro quando eu era criança era assim, era praticamente é um culto mesmo, um culto ao Estado. No mundo todo tem. Juras de fidelidade ao Estado, no mundo todo se adota isso. Tem hinos, bandeiras, símbolos, né? A presença do Estado, Estado brasileiro, Estado americano, Estado tal e tal. O Estado normalmente ele tende, ele exige do seu cidadão, às vezes, uma lealdade, uma fidelidade que rivaliza com a reverência, a devoção a Deus. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Há limites, né? Há limites. E nós sempre nos expressamos no sentido de que as nossas convicções e devoções pessoais, o Estado não tem o direito de intervir. O Estado não tem o direito de se intrometer. Né? O Estado não tem o direito de impor, muito embora em países civilizados nós reconhecemos que algumas práticas são equivocadas, então exige-se ali alguns limites, mas o Estado sempre procura usurpar uma, uma posição, um direito que não diz a ele respeito. Isso daí é por isso que nos regimes, ou democracia ou não, né, há sempre essa mistura, né? Se o Estado está interferindo demais, então vamos interferir no Estado. Né? Aí o Estado vê, não, esse povo tá ficando muito forte, vamos tentar interferir, ou vamos trazer para cá, para esse embate aí, esse debate, ele é natural e ele é presente e ele é permanente. Mas muitas pessoas estavam descontentes com o politeísmo, porque são deuses para praticamente tudo, e muitas vezes deuses rivais. E não é inteligente, não é saudável. Então o judaísmo se apresenta, mesmo um povo debaixo de- da opressão e do poder, a fé judaica se apresenta como uma saída inteligente, racional. Então, muita gente procurava o judaísmo, procurava compreender, procurava saber. Os judeus nem sempre estavam dispostos a aceitar plenamente em comunhão. Então eles criaram uma subcategoria de fé no judaísmo, que é o prosélito, é aquele que pode aprender, mas nunca, né, poderia ministrar. Então seria um eterno aprendiz, nunca em plena comunhão. Problema daquela época e problema do judaísmo. E esse centurião aqui, esse homem,
Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem de fé. Ele é um homem que chegou a Deus através do judaísmo. Através do judaísmo. E a Bíblia declara que esse homem, além de generoso, generosidade chama a atenção no período bíblico, por quê? Períodos de guerra, períodos de fome, né? São períodos de extrema miséria. E muita gente, diante de situações assim, se tornam egoístas. Eu vou garantir o meu e quem está sofrendo que sofra. Né? Dependia aí dos templos, das religiões, né? Até mesmo de governantes que tinham ali alguma ação para alimentar o povo, tentar evitar a extrema miséria e o ruína, mas o povo, de modo geral, era abandonado, largado, deixado para lá. Esse homem era um homem temente a Deus, era um homem generoso, era um homem que orava continuamente. E num desses dias, num desses momentos de oração, esse homem foi agraciado com uma visão de um anjo de Deus, que se aproximou dele, chamou ele pelo nome, Cornélio. Ele ficou perplexo, ficou estarrecido, que é, Senhor? E esse anjo trouxe uma mensagem de Deus para ele. As tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. A fé, a fé e também os atos decorrentes da fé não passam desapercebidos aos olhos do Pai. Deus, que tudo vê, conhece de fato o coração do homem. O sujeito era um homem bom. Era um homem bom, um homem temente a Deus, um homem generoso. E ao contrário de muita gente que crê em Deus, esse chamado pagão aqui, ele foi agraciado com uma visão de um anjo de Deus que disse para ele que as esmolas e as orações dele tinham agradado a Deus e que ele deveria enviar pessoas para a cidade vizinha e mandar chamar Simão, também conhecido por Pedro, que estava hospedado na casa de outro Simão, o curtidor de couro, específico, tá? Revelação de Deus é sempre mediada pelo Espírito Santo, ou através de um anjo. É específico, tá? Não tem duplo sentido. Ó, você, Cornélio, o cara ficou estarrecido, ficou assustado, perplexo. Por quê? O abrir os olhos para a realidade espiritual, ou dimensão espiritual, como se convencionou chamar aí, para, mas não é a pessoa que está sendo levada a uma dimensão espiritual. É os céus invadindo a nossa realidade. É um anjo de Deus se apresentando diante de um homem comum para dizer a esse homem a vontade de Deus, o propósito de Deus em relação à vida dele. Isso aqui vai muito além do que diz respeito ao centurião. Diz respeito ao propósito de Deus em Cristo Jesus de salvar todo aquele que nele crê, sendo judeu ou não. E um anjo de Deus aparece para esse homem aqui e dá instruções. A, a, a sua fé, a sua vida, as suas orações, as suas esmolas agradaram a Deus. Então manda alguém para a cidade vizinha, chamar Simão Pedro, que está na casa do Simão, curtidor de couro, tá? Que ele vai dizer a você as palavras da salvação. O interessante, né, é que muita pessoa, muito cristão, a maioria de nós, né, nunca foi agraciado com uma visão de um anjo de Deus ou com uma mensagem específica, um anjo de Deus mesmo, tá? Um anjo, né? Dessas anomalias aí que as pessoas estão inventando. Um anjo aparece
Fala com ele que ele agradou a Deus e que ele encontraria a plena salvação através das palavras que a ele seriam ditas por, por Simão Pedro. A porta estava aberta. E essa porta não se fechou. A palavra da salvação, a palavra do Evangelho, ela é a mesma. O poder, ou a eficácia, como é uma palavra nova que todo mundo aprendeu a usar agora, né? Não foi alterado. Não foi alterado. Há um grande número de pessoas muito descontentes com o Evangelho de Jesus Cristo. Ou mais especificamente, com alguns grupos religiosos, ou os evangélicos, ou os católicos, ou os carismáticos, ou os protestantes, né? Há uma indignação muito grande das pessoas em relação a grupos religiosos e apresentam esses grupos ou reconhecem esses grupos como uma expressão do Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho minhas dúvidas. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus. Nada nesse mundo ou fora desse mundo se equipara ao poder do Evangelho de Jesus Cristo. Nada. Nunca, em momento nenhum da história. Nem a perseguição, nem a morte, nem a tortura, nem a fome, nem as guerras, nenhum poder foi capaz de silenciar, de calar ou de destruir o Evangelho de Jesus Cristo, a verdade do Evangelho anunciado. Então existe, por consequência óbvia, a possibilidade de que nós não estejamos vivendo de forma coerente a fé que proclamamos. Essa é uma pergunta válida. Essa é uma pergunta válida. Esse é um ponto válido. Esse é um ponto, é uma perspectiva que precisa ser discutida, que precisa ser pensado, analisado. Vivemos preocupados com tudo, como se fôssemos capazes de mudar a história da humanidade, a história do nosso país, a história da nossa família ou a nossa própria história. Acreditamos ter poder para mudar, para transformar, para fazer, para acontecer. Mas no que diz respeito à salvação do homem, é o Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer outro evangelho, qualquer outra mensagem deve ser repudiada pela igreja. E veja que o Evangelho de Jesus Cristo ele não se impõe por força nem por violência. O Evangelho de Jesus Cristo se apresenta de maneira graciosa e ele precisa ser aceito. A pessoa precisa se abrir, caso ela queira, porque se ela não quiser também, tchau, até logo, eu vou para outra cidade. Ah, mas eu preciso saber. Todos nós queremos saber. Há um texto na Bíblia, que nos permite até mesmo confrontar a Deus no que tange, no que diz respeito à sua fidelidade. Ah, mas eu quero experimentar o poder de Deus. Nós devemos pensar em experimentar a fidelidade de Deus. Porque Deus é todo-poderoso. Todos reconhecem isso. Mas reconhecer que Deus é todo-poderoso deve mudar a nossa perspectiva em relação à nossa devoção a Ele. Nós sabemos que Deus é fiel. E é interessante, e isso é possível, nós podemos e devemos experimentar a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus, ela nos alcança, ou nós podemos alcançá-la, pela fé.
pela fé. E isso não faltou na vida dessas pessoas aqui, ó. Nós vemos Enéas, foi curado. A fé dos irmãos em Cristo aqui, na vida dessa mulher, dessa senhorinha aqui, da Tabita ou da Dorcas aqui. Ela foi ressuscitada, devolvida a vida, devolvida aos irmãos, fortalecendo a fé, o ânimo e a disposição da igreja, porque o que viria pela frente não seria fácil. Esse homem aqui, temente a Deus, obteve a resposta favorável. Como ser salvo? Pela fé. Se não havia ninguém disposto a falar de Jesus para esse homem em Cesareia, por ser ele aqui um oficial do Império Romano, um anjo de Deus disse para ele o que fazer. E o anjo de Deus não ensinou um caminho paralelo. O anjo de Deus o conduziu à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Chama o apóstolo Pedro, que ele dirá a você as palavras da salvação. A bondade, a justiça e a fidelidade de Deus podem ser experimentadas pela fé. Em que nível? Em que proporção? Em que dimensão? Na mesma que a fé nos leva a clamar e a confiar em Deus. A fé pode ser fortalecida. A fé deve estar plenamente e permanentemente edificada pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo. É possível experimentar mais do que o cotidiano, sim, pela fé. E é possível suportar o cotidiano, ocorrendo ou não milagres, sim, pela fé. É a mesma fé. É a mesma fé que nos leva a celebrarmos o nome de Cristo Jesus, porque é Ele quem nos sustenta em todas as situações. Deus Todo-Poderoso te abençoe. Eu peço um pouco de desculpa, porque depois das várias crises aí de Covid, a minha capacidade respiratória, volta e meia, ela já não era lá muito boa, ela diminui um pouco, então eu me vejo de vez em quando com dificuldades aí e complica um pouco o ritmo de fala e a apresentação. Mas não devemos nos limitar a isso, porque vivemos pela fé. Acreditamos na graça de Deus, na presença viva do Espírito Santo na vida de todo aquele que nele crê. E como a Bíblia declara, em Deus faremos proezas. Em Deus, meu irmão, você já tem feito muito. Em Deus, meu irmão, você já tem realizado muito. Ainda que nenhum morto tenha ressuscitado pela sua oração, ainda que nenhum paralítico tenha sido curado pela sua oração, tá? Ainda que você não tenha proclamado a mensagem de salvação a reis ou notáveis ou pessoas importantes, você tem realizado muito. Você tem realizado muito pela fé. Deus tem te conduzido por caminhos difíceis. Deus tem te guardado em provações terríveis. Pela fé, você tem vencido gigantes. É que alguns golpes te atingiram. É que alguns dardos envenenados contaminaram a sua alma e o seu coração. É hora de experimentar a cura e a restauração, bem como a renovação espiritual proposta por Deus em Cristo Jesus. Pela fé, Deus Todo-Poderoso te abençoe e te traga paz.